Olá, meus queridos e queridas. Que bom ter a companhia de vocês, nem que seja só pelo som da minha voz. Sou Esmeralda, ou Vó Esmeralda, como a vida e os netos me batizaram. Já vi muitas luas cheias e muitos sóis se porem neste meu sertão. São 70 anos bem vividos, ou talvez bem aprendidos. E por falar em aprendizado, antes de começar a remexer nas gavetas da memória, me digam uma coisa: vocês que já navegaram um tanto bom por este mar da vida, já sentiram o peso de um silêncio antigo, um segredo de família que, mesmo guardado, ainda molda o presente, como um rio subterrâneo que define o curso do que se vê na superfície? Pois bem, acomodem-se confortavelmente. Talvez um cafezinho coado na hora, como se fazia antigamente, ajude a embalar a prosa. A história que vou lhes confiar hoje é como aquele álbum de fotografias amareladas pelo tempo, que a gente hesita em abrir, mas que, uma vez aberto, revela tanto de quem fomos e do porquê nos tornamos quem somos. Minha meninice, meus caros, não teve o brilho das coisas fáceis. Foi vivida na simplicidade rude do interior, onde o trabalho começava antes do sol e a maior riqueza era ter saúde e a família por perto. Meu pai, homem de poucas palavras e muita labuta, era a autoridade incontestável. Minha mãe, um porto de silêncio e resignação, mas com uma força que só fui entender muitos anos depois. Mas não pensem que a vida era só aspereza. Havia a doçura do mel de Jataí, o perfume da dama da noite no quintal, as histórias contadas ao redor da fogueira em noites frias. E havia Lázaro. Ah, Lázaro! Ele tinha o brilho da juventude nos olhos e a promessa de um futuro que naqueles tempos parecia tão certo quanto o nascer do sol. Éramos jovens, sonhadores, e o amor que nos unia parecia forte o suficiente para enfrentar o mundo. Mal sabíamos nós das reviravoltas que a vida nos reservava. O nó que viria a apertar o destino começou a se formar numa tarde pesada, prenúncio de chuva e de mudança. Eu era uma moça nos meus 15 anos. Meu pai me chamou à sala. Sua expressão, habitualmente séria, estava ainda mais carregada. Ao seu lado, um homem mais velho, de presença imponente e olhar que parecia me avaliar como quem examina uma mercadoria. Esmeralda. A voz do meu pai soou definitiva. Este é o Coronel Inácio. O casamento está arranjado. Naquele instante, o mundo pareceu girar em câmera lenta. Coronel Inácio? Um homem com o dobro da minha idade, cuja fama ecoava pelos arredores com histórias de dureza e um passado nebuloso. Busquei em minha mãe um sinal, um apoio, mas encontrei apenas seus olhos baixos e o movimento aflito de suas mãos no avental. A decisão estava tomada. A razão, segundo meu pai, era a segurança da família. O coronel possuía terras, influência e fizera uma oferta que, aos olhos dele, era a solução para nossas dificuldades. O sacrifício de uma filha em nome de um suposto bem maior. Quantas vezes essa história se repetiu, não é mesmo? Encontrei Lázaro sob o velho engazeiro, nosso refúgio. A notícia o atingiu como um golpe. Desespero, raiva, a dor da impotência, tudo se misturava em seus olhos marejados. "Vamos fugir, Esmeralda", ele implorou. A tentação foi imensa, mas o peso da responsabilidade para com minhas irmãs mais novas e o temor reverencial que eu sentia pelo meu pai me paralisaram. E havia algo mais, uma intuição, um detalhe no olhar da minha mãe que me dizia que a história era mais profunda e sombria. Na noite anterior ao dia marcado para o enlace, minha mãe me procurou. Em seu rosto, o mapa de muitas noites mal dormidas. Entregou-me uma pequena chave de bronze, já esverdeada pelo tempo, e um bilhete com a caligrafia desbotada. "Isto foi de sua avó, minha filha", ela sussurrou, olhando por sobre o ombro. Ela me disse para guardar e entregar à minha primeira filha se a sombra do perigo se aproximasse. Seu pai não sabe, ninguém sabe. A chave abre uma caixa, escondida no antigo oratório da fazenda que hoje pertence ao coronel, na divisa das terras. O bilhete dizia: "A verdade tece caminhos de libertação, mas exige coragem para trilhá-los.
No sangue corre a astúcia da onça. Observe em silêncio antes de agir. Que verdade seria essa, capaz de mudar um destino que parecia selado? Minha avó, mulher sábia do sertão, que segredos deixara para trás? Minha mãe me deu um abraço apertado, um gesto que continha anos de palavras não ditas. Vá, minha filha, Lázaro a espera perto do riacho. Se há uma chance, ela está em suas mãos agora. A madrugada me acolheu com seu manto de estrelas. Lázaro estava lá, e em seus braços encontrei a força que me faltava. Mas antes de partirmos rumo ao desconhecido, eu precisava ir ao oratório. Aquela caixa era a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. O oratório, abandonado, guardava o silêncio dos lugares esquecidos. Encontrei a caixa num alçapão sob o altar. Dentro não havia tesouros materiais, mas algo muito mais valioso e perigoso: documentos, cartas antigas. E uma delas, meus amigos, era a chave de tudo. Uma carta da mãe do coronel Inácio para minha avó. Ali, à luz trêmula de um fósforo, desvendei o drama que unia nossas famílias de forma trágica. Meu pai, em sua juventude, tivera um romance proibido com a mãe do coronel, que era uma mulher casada. Dessa união secreta, nascera Inácio. O coronel Inácio era meu meio-irmão, e ele não sabia. Meu pai, para ocultar o escândalo e talvez por medo da vingança do marido traído, o velho coronel que criara Inácio como filho, viveu sob o peso desse segredo. O casamento arranjado era, na verdade, parte de uma teia de chantagens e manipulações de terceiros que conheciam a história e queriam se apoderar das terras de meu pai, usando Inácio como instrumento. Inácio, por sua vez, acreditava estar apenas cobrando uma dívida antiga e consolidando seu poder. Imaginem o turbilhão. Eu, prometida ao meu próprio irmão. Um irmão que era, tanto quanto eu, vítima de uma rede de mentiras tecida gerações antes. Saí dali outra mulher. A dor da descoberta se misturava a uma clareza aterradora. Com Lázaro ao meu lado, e com a prudência que a idade e o sofrimento ensinam, não buscamos vingança, mas entendimento. Levamos os documentos ao vigário da paróquia vizinha, um homem de reconhecida sabedoria e justiça. A verdade, quando revelada com cuidado, tem o poder de curar, ainda que deixe cicatrizes. O coronel Inácio, ao saber de suas verdadeiras origens, confrontou seu próprio passado de uma forma que o transformou profundamente. O casamento foi, obviamente, anulado. Meu pai teve que encarar as consequências de suas escolhas juvenis e creio que, de certa forma, encontrou alguma paz ao se libertar do fardo do segredo. Lázaro e eu? Seguimos nosso caminho. Com dificuldades, sim, pois a vida nunca é um mar de rosas, especialmente depois de tais tempestades. Mas o amor que nos unia, temperado pela adversidade, tornou-se nosso alicerce. Criamos nossos filhos, vimos chegar os netos e essa história ficou guardada no coração, esperando o momento certo de ser contada. Hoje, olhando pelo retrovisor da vida, percebo que cada personagem nesse drama carregava suas próprias dores e seus próprios segredos. A astúcia da onça, mencionada por minha avó, foi a capacidade de esperar, de compreender a profundidade das feridas antes de tentar curá-las. Guardo os documentos daquela caixa não como um troféu, mas como um lembrete da complexidade das relações humanas e do poder libertador da verdade, ainda que dolorosa. E compartilho essa história com vocês, meus amigos de jornada, porque sei que muitos aqui também carregam em suas memórias os ecos de segredos familiares, de escolhas difíceis, de perdões concedidos ou ainda pendentes. A vida, com seus 70, 80 anos, nos ensina que o tempo não apaga tudo, mas nos dá a perspectiva para entender, para perdoar aos outros e a nós mesmos. E aquele rio subterrâneo de segredos, de que falei no começo? Talvez seja a hora de permitir que algumas de suas águas venham à luz, não para afogar, mas para irrigar a sabedoria que só a experiência pode nos dar. Que a minha história sirva de acalanto ou de reflexão para cada um de vocês, e que possamos sempre encontrar força na verdade e consolo na partilha.